Descobri que meu marido e a melhor amiga dele tiveram um relacionamento secreto no ensino médio, que todo mundo sabia, exceto eu. Quando pedi para ele se afastar dela, ele continua se recusando. Sinto que estou enlouquecendo e preciso de uma nova perspectiva antes de tomar o próximo passo. Descobri que meu marido e sua melhor amiga tiveram um relacionamento íntimo que durou durante o ensino médio e múltiplos relacionamentos. Aparentemente, era um segredo conhecido em seu círculo de amigos. Deixe-me começar do início. Conheci meu marido no último ano da faculdade. Ele vem de uma cidade muito pequena e tem o mesmo grupo de amigos desde o ensino fundamental. Eu achava isso adorável, agora só fico olhando para as paredes quando ele menciona qualquer coisa sobre sua cidade natal. Sua melhor amiga era sua colega de carteira no jardim de infância. Ele costumava falar muito sobre ela antes de eu conhecê-la, principalmente anedotas divertidas e memórias de infância. Não eram apenas menções casuais. Pelo menos uma vez por dia ele mencionava Pokémon isso ou aquilo. Ele ria das pegadinhas que faziam com os professores ou das aventuras que tinham nas matas atrás de suas casas. Quando estávamos planejando nosso casamento, ele sugeriu que pedíssemos a opinião dela sobre os locais, porque ela conhecia muito bem a região. Eu o pegava mandando mensagens para ela durante o jantar e ele apenas dava de ombros e dizia que estavam planejando uma festa de aniversário surpresa para alguém do grupo de amigos deles. Honestamente, eu estava um pouco ciumenta no começo. Ele tinha todas essas memórias e amigos em comum com ela. Ele até tinha um apelido especial para ela, Poki. Ninguém mais podia chamá-la assim. Só ele. Isso deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Deixei minhas preocupações de lado quando conheci Poki. Não era a horrível melhor amiga do cinema. Ela não revirava os olhos quando eu falava nem fazia comentários condescendentes sobre minhas roupas ou trabalho. Ela era sempre solidária e doce. Ela se lembrava de coisas que eu mencionava meses atrás e fazia perguntas de acompanhamento. Ela trazia biscoitos caseiros quando nos visitava e se oferecia para ajudar com a louça depois do jantar. Ela é designer de bolos e nos presenteou com nosso bolo de casamento e fez um discurso lindo. Lembro-me de estar lá durante a recepção, observando-a falar sobre como o amor muda as pessoas para melhor, e me sentindo grata por meu marido ter amigos tão atenciosos. Ainda assim, havia uma parte de mim que sempre se sentia um pouco inquieta. Meu marido e eu nunca conversamos muito sobre relacionamentos passados, principalmente porque eu não queria focar no passado, mas, em geral, pelo que ele deixava escapar, ele era meio que um pegador na adolescência. Ele fazia comentários casuais sobre namorar várias garotas ao mesmo tempo ou terminar com alguém por mensagem de texto. Seus amigos às vezes brincavam sobre como estavam surpresos que ele tivesse se estabelecido. Em particular, seus amigos às vezes falam sobre como é incrível que o grupo deles tenha sobrevivido ao verão da loucura. Eu sempre presumi que algum tipo de drama do ensino médio aconteceu e era só isso, até eu descobrir o que aconteceu na última terça-feira. Eu estava fora com a esposa de um dos amigos do meu marido, Gertrude. Nós nem éramos particularmente próximas, mas nossos maridos estavam saindo e decidimos tomar um café. Estávamos sentadas em um pequeno café no centro da cidade, apenas batendo papo sobre trabalho e planos para as próximas férias. Gertrude mencionou algo sobre uma viagem de acampamento em grupo no próximo mês e perguntou se eu estava animada para passar 3 dias na floresta com todo mundo. Gertrude me disse algo sobre como ela me admirava por ser tão segura no meu casamento, mesmo com o grande amor do passado na jogada. Fiquei confusa. Larguei meu café e perguntei o que ela queria dizer. Disse que não entendia do que ela estava falando, e então ela me disse: "Ah, eu pensei que você soubesse sobre a Poki e o Morrice, seu marido." Acho que morri um pouco ao ouvir aquilo. Minhas mãos ficaram completamente dormentes, a cafeteria de repente pareceu muito barulhenta. Ela prosseguiu me contando como eles basicamente dormiram juntos durante todo o ensino médio, como Poki foi o primeiro tudo do meu marido, e como eles traíram todos os namorados e namoradas que tiveram durante esse período um com o outro. Não era apenas uma experimentação adolescente. Aparentemente, isso durou anos. Ela me contou como eles fugiam de passeios em grupo para se encontrar, como tinham um lugar secreto perto do lago onde iam quando deveriam estar estudando, como todo mundo sabia, mas ninguém falava sobre isso porque estavam todos cansados do drama. O famoso verão da loucura foi o último verão do ensino médio. Aparentemente, todo o grupo estava brigando porque alguns não aguentavam mais o comportamento deles, enquanto outros continuavam acobertando-os. Alguns amigos pararam de se falar, algumas pessoas pararam de ser convidadas para festas porque criticaram o comportamento de Morrice e Poki. Viagens de acampamento em grupo foram canceladas, aniversários não foram comemorados, tudo porque meu marido e sua melhor amiga não conseguiam tirar as mãos um do outro, apesar de estarem namorando outras pessoas. O pior é que tudo terminou porque Poki deu um basta. Ela escolheu uma faculdade longe de sua cidade natal e parou de falar com meu marido por um ano inteiro. Morrice teve 3 namoradas diferentes durante esse tempo. Segundo Gertrude, ele ficava bêbado nas festas e ligava para o número de Poki, deixando longos recados de voz que seus amigos tinham que apagar antes que ela os ouvisse. Ela não voltou para casa no Natal ou no feriado de primavera, bloqueou nas redes sociais e de repente, quando a avó dele faleceu, ela apareceu no funeral e eles têm sido melhores amigos desde então. Após a revelação, confrontei Poki. Eu não deveria ter feito isso,
mas estava tão zangada e humilhada. Esperei do lado de fora da padaria dela depois do horário de fechamento. Ela me viu parada lá e sorriu, perguntando se eu queria entrar para pegar os doces que sobraram. Eu a segui para dentro e comecei a questioná-la imediatamente. O sorriso sumiu do rosto dela assim que mencionei o ensino médio. Ela tentou me interromper várias vezes, mas eu continuei, perguntando como ela podia me olhar nos olhos todos esses anos sabendo o que sabia. Derrubei uma cadeira quando me levantei para sair. Não a quero perto de mim ou do meu marido. Continuo pensando em como eles compartilharam tudo, como nem mesmo nossa intimidade é realmente nossa. Isso me deixa louca. Quando cheguei em casa, joguei fora a caneca de café que ela me deu de presente no último Natal. Apaguei todas as fotos com ela do meu celular. Obviamente, ela contou ao meu marido e estamos brigando desde então. Ele chegou do trabalho mais cedo no dia seguinte, batendo a porta da frente e gritando meu nome. Ele está me dizendo repetidamente que não há nada entre ele e Poki. Na opinião dele, estou exagerando por algo que aconteceu há quase 20 anos e que já está resolvido e acabado. Ele continua apontando para nossas fotos de casamento, para os 13 anos que passamos juntos. Ele pergunta se eu já vi algum comportamento inadequado entre eles, mas sinto que nunca poderei confiar nos dois juntos. Estou errada? Edição. Certo, muitas pessoas estão me perguntando por que fiquei com raiva da Poki e não do meu marido primeiro. Estou com raiva do Maurice. Mal consigo ficar no mesmo cômodo. Tenho dormido na beirada da cama, o mais longe possível dele. Tenho feito horas extras no trabalho só para evitar voltar para casa. Quando ele tenta me tocar, me vejo me afastando. Ontem à noite, ele pegou minha mão enquanto assistíamos TV e eu fingi que precisava ir ao banheiro. Segundo, me sinto infantil, mas eu estava com muito ciúme dela. Eu não cresci como Maurice. Mal me lembro das pessoas com quem fui à escola primária. Minha família se mudou 3 vezes antes de eu terminar o ensino médio. Para mim, amigos são algo diferente, são pessoas que vêm e vão, pessoas que são próximas por uma fase da vida, mas que eventualmente se afastam quando as circunstâncias mudam. Ele tinha essa garota que sabia cada detalhe sobre ele, que compartilhou aventuras, natais e aniversários, família e amigos. Ela estava lá quando ele quebrou o braço caindo de uma árvore, ela sabe quais professores o incomodavam, ela se lembra de como era o quarto de infância dele. Era muita coisa. Eu sabia que ela era importante para ele, então fiz o meu melhor. Eu a convidei para jantares em nossa casa, me lembrei do aniversário dela, pedi conselhos sobre presentes para o Maurice, abri espaço para a amizade deles. Achei que pelo menos tinha o amor dele, mas no fim, descobri que ela também tinha isso. Quando Gertrude me contou, minha mente imediatamente foi para todas as vezes em que os peguei cochichando e rindo juntos, todas aquelas piadas internas que eu nunca entendi, todas aquelas viagens de acampamento em que eles ficavam acordados até tarde conversando perto da fogueira depois que todo mundo ia dormir. Eu estava com raiva. Estava certo? Não, mas naquele momento ela era o foco da minha fúria. Não. E me deixa louca porque ele não pode dizer que era apaixonado por ela. É óbvio que ela foi o primeiro amor dele, mas não, eu não entendo e sou delirante. Eles eram crianças e estavam confusos, que se dane isso. O que há de confuso em abandonar seus amigos e sua namorada por um verão para dormir com sua melhor amiga? O que há de confuso em destruir um grupo inteiro de amigos porque você não consegue controlar suas mãos? Mesmo agora, ele se refere a isso como uma coisa estúpida de adolescente e se recusa a reconhecer a profundidade do que aconteceu. Gertrude me contou sobre o castelo de mentiras que ele construiu em torno daquela pobre garota, como ele disse à namorada da época que estava ajudando o pai com o jardim, quando na verdade estava encontrando Poki no lago, como ele inventava desculpas elaboradas para perder eventos familiares se Poki não fosse convidada. Me sinto enjoada só de pensar nisso. Atualização. Oi, pessoal. Primeiro de tudo, obrigada por todas as respostas, mensagens e apoio que recebi. Atualmente, sinto que não tenho amigos em quem possa confiar, mas pelo menos posso ter alguma validação de vocês. Passei a última semana verificando meu telefone constantemente em busca de notificações desta postagem. É patético, mas é o único lugar onde as pessoas realmente entendem o que estou passando. Então, tem uma pequena atualização e as coisas não parecem boas. Tive uma briga muito grande com meu marido ontem à noite. Ele foi para a habitual noite de jogos de sexta-feira. Esqueci de mencionar na minha última postagem, mas ele e seus amigos tinham 2 tipos de noites de jogos. Uma é normalmente na sexta-feira, já que a maioria deles não trabalha nos fins de semana. É uma coisa em grupo e eles jogam algum tipo de D&D, geralmente hospedado por Andrew, que é o mestre da campanha. Depois, há noites de jogos esporádicas em que alguns deles jogam videogames e conversam. Nesse caso, o número de pessoas é variável. Às vezes, é apenas Maurice e Andrew jogando Call of Duty. Às vezes são 5 ou 6 deles jogando Mario Kart e bebendo. Poki geralmente frequenta os 2 tipos de noites de jogos. Como eu disse, ontem à noite Maurice foi jogar D&D, ele estava se preparando para sair, guardando suas fichas de personagem e dados. Fiquei parada na porta do nosso quarto, observando-o, perguntei se Poki estaria lá.
Ele suspirou alto e revirou os olhos antes de responder. Ele estava irritado e me disse que sim. Perguntei se ele a tinha visto esses dias. Ele me disse que foi tomar café com alguns dos caras na terça-feira e que na quinta-feira foi almoçar. Fiquei furiosa, então levantei a voz e perguntei por que ele não conseguia ficar longe dela, pelo menos por enquanto. Minhas mãos estavam tremendo, segurei a moldura da porta para me firmar. Ele me disse: Eu posso, mas não vou ceder ao seu chilique. Eu não fiz nada. Então não vou agir como se fosse culpado de algo. Ele fechou a mochila com mais força do que o necessário e me empurrou para o corredor. Reiterei que não a quero em nossa vida agora que sei. E ele me perguntou o que eu queria que ele fizesse. É uma cidade pequena e somos vizinhos, todos os meus amigos são amigos dela. A menos que nos mudemos, teremos contato. Ele estava parado na porta da frente agora, com as chaves na mão, então eu disse a ele que talvez devêssemos nos mudar, talvez devêssemos recomeçar em um lugar onde eu pudesse confiar nas pessoas. Sugeri procurar empregos na cidade, a cerca de 1 hora de distância. Poderíamos viajar por um tempo antes de encontrar algo mais perto de uma nova casa. Ele me disse que eu era louca, que ele não iria vender a casa da avó dele, que ele ama, e se mudar para longe de sua família e amigos só porque eu me sinto insegura, e para eu crescer e parar de agir como uma criança. Ele bateu a porta ao sair. Joguei uma caneca de café na parede depois que ele saiu. Passei 20 minutos limpando os pedaços quebrados. Entrei furiosa em nosso quarto, e ele foi para a casa de seus amigos. Tentei assistir TV, mas não consegui me concentrar em nada. Tentei ler, mas continuei relendo o mesmo parágrafo repetidamente. Tentei ligar para minha irmã, mas ela não atendeu. Quando ele voltou por volta da meia-noite, começou a jogar no videogame em vez de vir para a cama. Eu podia ouvi-lo falar, então fui para a sala de estar. As luzes estavam apagadas, exceto pelo brilho da TV. Ele estava com fone de ouvido e completamente focado na tela. Perguntei com quem ele estava jogando. Acreditem ou não, ele estava jogando Call of Duty conversando com Poké e Andrew. Ele estava com ela apenas algumas horas antes. Pedi para ele vir para a cama. Fiquei lá de pijama, braços cruzados, esperando que ele me notasse. Ele me disse que precisava terminar o jogo e que precisava desabafar a frustração. Não me orgulho disso, mas levantei a voz novamente e disse algo como: Você consegue respirar sem vê-la por 10 minutos? Ele nem olhou para mim, seus olhos fixos na tela onde ele estava atirando em alguém. Ele apenas me disse: Se você vai fazer cena, me diga agora para que eu possa desligar o microfone. Saí da sala, pegando um cobertor do armário no caminho. Dormi no quarto de hóspedes. O colchão era muito duro e acordei com o pescoço rígido esta manhã. E o Kim, o amigo que trabalha no meu escritório, veio conversar comigo. Eu estava na minha mesa tentando me concentrar em planilhas em vez do meu casamento desmoronando. Ele bateu na porta do meu escritório por volta das 10 horas e fechou-a atrás de si. Aparentemente, Maurice contou tudo a eles. Sexta-feira, ele estava desabafando. Imaginei todos eles sentados ao redor da mesa de D&D, rolando dados enquanto meu marido reclamava de sua esposa paranoica, e o Kim me disse que Gertrude próspera no drama e é por isso que ela abriu a caixa de Pandora. Ele me garantiu que não há nada entre Poké e Maurice e que essa situação só se tornará um problema se eu deixar. O tom dele era condescendente, como se estivesse explicando algo simples para uma criança. Perguntei o que ele queria dizer e ele me disse: Você se casou com ele. Você sabe como ele é. Maurice é meio que emocionalmente dependente da Poké, ou algo assim. Se ela matasse alguém, ele cavaria um buraco e ajudaria a esconder o corpo. Se você quer que esse casamento funcione, apenas aprenda a coexistir. Perguntei se ele achava que Maurice ainda amava Poké. Ele desviou o olhar, de repente muito interessado na foto da família na minha mesa. Ele me disse que talvez eu devesse perguntar ao meu marido, porque ele não sabia. Neste ponto, simplesmente não consigo deixar isso para lá. Me sinto uma mulher louca e paranoica, mas simplesmente não consigo deixar isso para lá. O pensamento deles juntos me mantém acordada à noite. Continuo repassando cada interação que já vi entre eles, procurando sinais que perdi. Convidei Gertrude para almoçar na quarta-feira. Enviei uma mensagem de texto para ela. Implorei para que ela me contasse tudo o que sabe, porque preciso saber. Ainda assim, tenho medo do que vou descobrir. E se ele nunca me amou? E se eu fui apenas uma substituta conveniente quando Poké o rejeitou? Atualização 2. Olá pessoal, antes de tudo, obrigado pelas mensagens e pelo chat que muitos de vocês me enviaram. Obrigado por se preocuparem comigo. Desculpem não ter respondido e também por atualizar tão tarde, mas precisei de tempo para pensar e me organizar. Passei horas olhando para a tela do meu telefone, tentando encontrar as palavras certas. Alguns de vocês apontaram como eu estava em espiral e agindo meio louca. Vocês estavam certos, eu estava. Joguei fora todas as nossas fotos de casamento. Considerei ligar para o ex-marido de Poké para perguntar se ele também tinha suspeitas. Verifiquei o telefone de Maurice enquanto ele estava no chuveiro. Comecei a manter um registro de todas as vezes que ele mencionava o nome dela. Foi difícil admitir que eu estava causando tanto dano quanto Maurice na situação, e foi ainda mais difícil perceber que talvez nosso casamento tenha mais problemas do que eu pensava. Começarei dizendo que nunca fui àquele almoço com Gertrude. Cancelei 20 minutos antes de nos encontrarmos. Em vez disso,
Fui a um parque e sentei em um banco por 2 horas, observando cães brincarem e crianças correrem. Após nossa briga naquela sexta-feira à noite, meu marido passou o sábado na casa da mãe dele. Ela mora a 30 minutos de nós com seu novo marido. Ele ficou lá o dia todo e descobri pelo story dele que ele levou seus 2 meio-irmãos para o laser game e depois para jantar. Ele também os levou à padaria de poker para a sobremesa. Fiquei furiosa, mas resignada a essa altura. Ele havia dito claramente que não se importava com meu desconforto, então não era como se eu estivesse esperando muito. Ignorei-o quando ele voltou mais tarde naquela noite. Eu simplesmente não queria brigar de novo. Fingi estar dormindo quando ele entrou no quarto. Ele veio até mim e me disse que deveríamos conversar. Quando não disse nada, ele me disse que sentia muito por ter sido um idiota no dia anterior, que ele estava começando a soar como o pai dele e odiava isso, e que a última coisa que ele queria era que nosso casamento fosse como o dos pais dele. Eu disse a ele que ele ignorou meus sentimentos e que ao continuar indo ver poker, ele continuava fazendo isso, e que eu me sentia completamente desrespeitada. Tentei explicar da forma mais calma possível o quão magoada eu estava por saber sobre o passado deles por outra pessoa, que todos ao meu redor sabiam e nunca me contaram nada até agora. Expliquei que me sentia uma estranha porque nossos amigos de repente me lembravam que eles eram amigos com o comportamento deles e que me sentia como se não pudesse confiar em ninguém ao meu redor porque ninguém me disse a verdade. Então, perguntei a ele diretamente se ele ainda amava poker e por que manteve tudo em segredo. Prendi a respiração esperando por sua resposta, e foi aí que ele me disse a verdade, e nossa, eu não estava pronta. Maurice basicamente confessou que amou poker loucamente, tipo vamos fugir mesmo tendo 16 anos e sendo estúpidos, mas seus pais estavam se divorciando durante aquele tempo e foi incrivelmente feio e violento. Então sua mente adolescente decidiu que o amor era perigoso, que ao ter relacionamentos você perde as pessoas que ama. Ele então disse para nunca ter um relacionamento com alguém importante para você, no caso dele, poker. Ele admitiu que era estúpido, mas ele não era exatamente a criança mais inteligente. Ele não conseguia ficar longe, mas também não suportava perdê-la se um relacionamento eventual implodisse. Então eles permaneceram nesse limbo até o verão da loucura. Poker já estava bem cansada da situação, mas então descobriu que estava grávida. Era do Maurice, porque na época ela estava solteira e como adolescentes estúpidos, não usavam proteção. Eu já estava chocada, mas ouvir meu marido, que não queria filhos, dizer que ele queria aquele bebê no momento em que Poker apareceu em seu quarto com um teste de farmácia, me deixou sem palavras. Então perguntei o que aconteceu e ele me disse que 2 semanas depois de descobrir, ela perdeu o bebê. Eles ainda estavam tentando encontrar uma maneira de conversar com suas famílias em seu quarto quando aconteceu. Ela teve apendicite de alguma forma. Isso inflamou suas trompas e causou a perda da gravidez. Ele me disse que sua pior lembrança é ligar para a mãe de Poker e sua mãe do hospital enquanto ouvia os gritos de Poker atrás da porta de seu quarto. Maurice também me disse que foi praticamente o momento em que ele se tornou avesso a ter filhos. Ele me disse: Eu nunca mais quero ouvir alguém que amo chorar assim. Além disso, por causa dessa perda de gravidez, tornou-se impossível para Poker ter filhos sem planejamento e ajuda médica. Foi por isso que o divórcio dela foi tão brutal. O ex-marido dela queria filhos e a culpou quando eles não conseguiam tê-los naturalmente. Ele disse que ela não estava se esforçando o suficiente, não seguia os conselhos do médico corretamente. A maioria de seus amigos não sabe, eles ainda pensam que ela apenas teve apendicite. Eles inventaram uma história sobre uma briga por escolhas de faculdade para explicar por que ela cortou contato com todos naquele verão. Maurice me disse que depois do que aconteceu, ela fugiu para a faculdade, evitando ele praticamente toda a cidade por 1 ano. Ele me contou o quão confuso e solitário se sentiu e o quanto sentia falta dela, não da garota que ele amava, mas de sua melhor amiga, aquela que o conhecia melhor do que ele mesmo e com quem ele sempre podia contar. Então, quando ela o procurou quando a avó de Maurice morreu, ele praticamente prometeu a ela que eles nunca mais se colocariam em uma situação como aquela, que seriam apenas amigos e nada mais, e é isso que eles têm sido. Ele me disse que sempre amará, mas que o que quer que eles tenham tido acabou, e que ele se casou comigo e me ama, e que isso é o que deveria importar. Ao dizer isso, ele pegou minha mão, mas eu a puxei. Quando perguntei se ele estava disposto a ver Poker menos e ter um tipo diferente de amizade por minha causa, ele me disse que embora me amasse, valorizava seus amigos o suficiente para não cortá-los. Ele me disse que depois de 13 anos juntos, eu deveria saber disso sobre ele. Sua voz ficou mais alta a cada palavra, então eu disse a ele que, depois de 13 anos, eu deveria importar o suficiente. Fiz uma mala e disse a ele que ia visitar meus pais porque precisava de tempo. Joguei roupas em uma mala sem verificar se combinavam. Peguei minha escova de dentes e carregador, deixando todo o resto para trás, e é aí que estamos. Tirei um tempo do trabalho e ainda estou na casa dos meus pais. Minha mãe continua fazendo perguntas que não quero responder. Meu pai continua sugerindo que eu chame um advogado. Foi muita coisa e ainda não sei como me sentir. Estou principalmente vazia. Tenho andado pelo bairro dos meus pais por horas todos os dias. Tenho ajudado minha mãe com jardinagem, mesmo que eu odeie. Tenho evitado as ligações de Maurice.